Muito bem, meus irmãos, a palavra-chave do Evangelho de hoje é vigiai. Antes de falar do Evangelho, vamos dar uma pequena catequese, uma pequena explicação sobre a nossa igreja. A partir de amanhã começa a primeira semana do Advento. O que é o Advento? O Advento é a preparação para a vinda e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui está o presépio. Então são 4 semanas, por isso que tem 4 velas. Cada vela é uma cor diferente, inclusive, representa cada momento da semana. E também amanhã daremos início ao ano litúrgico. O ano litúrgico da igreja, ele não é igual ao ano civil. O ano civil começa dia 1º de janeiro, mas o ano litúrgico da igreja começa sempre ou no início de dezembro ou no fim de novembro. Começa sempre depois da festa do Senhor, é o Cristo Reis, e aí dá esse início à primeira semana do Advento, que é a preparação para a vinda do menino Jesus. Então isso é o Advento. Então vamos voltar para o nosso Evangelho. Se vocês observarem, nessas últimas semanas, os evangelhos só se falou sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda, sobre o fim dos tempos. Por que será que sempre há, em época conturbada no mundo, fala sempre em fim dos tempos? Não sei, às vezes tem uma ligação. Fim dos tempos, Jesus está voltando. Quando houver maremoto, terremoto, guerras e fome, e aí Jesus diz: ainda não é a hora, mas aí são sinais. Então o Evangelho diz o seguinte: que o dono da casa vai viajar e deixa a casa sendo tomada conta pelos empregados, e ele manda que tome conta, que vigie. Quem é o dono da casa? É Jesus. Quem são os empregados? Nós. Então nós temos que tomar conta da casa do Senhor e da nossa casa, e estar sempre atento, sempre esperto. O mundo hoje ele vive em uma situação que pouco está sendo preocupado com a vinda do Senhor. Todo mundo hoje relativiza tudo. Hoje não, Deus não existe, a igreja é apenas um local para as pessoas se reunirem, e inventa meio mundo de coisa. E essas invenções, seja ela na internet, isso vai entrando na cabeça das pessoas e vai afastando as pessoas da igreja. Só que o que acontece? Por que as pessoas se afastam da igreja? Você quer ver um dia que a igreja está lotada? No dia da missa 7º dia, fica lotada. Todo mundo com a camisa, parece até grupo de oração, igual o texto dos homens, com a mesma camisa e com a foto aqui em cima. De quem? Daquele que morreu. Naquele dia vem para a missa e você vê aquele momento de sentimento, de choro, mas ele sabe que na hora da morte, aquele que morreu vai para quem? Para os braços do Pai. Então por que ele, sabendo, não vigia? Por que mesmo ele sabendo, não vem para a igreja? Então, meus irmãos, vigiai. Talvez muita gente não está levando a sério o mundo, mas o mundo está passando por uma transformação
que talvez você não tenha nem noção. A internet ela veio para poder mexer com a cabeça, primeiramente dos jovens. Primeiramente dos jovens. O jovem está passando muito tempo na internet e está deixando outras coisas mais importantes. Então a internet ela é muito boa, tem muita coisa de evangelização, mas também tem muita coisa do demônio. Se você pedir algo demoníaco, você vai encontrar. Então o evangelho hoje diz: vigiai, ficai atento, porque você não sabe a hora que o dono da casa vai voltar, seja de manhã, de tarde ou à noite. Veja bem, você tem uma casa e ela não é gradeada. Alguém diz assim: ó, cuidado, sua casa pode ser roubada. Aí você diz assim: não vai nada, eu também estou sem dinheiro para poder botar grade. Tudo bem. Passa uns dias, o ladrão rouba a sua casa. No dia seguinte, a pessoa arruma dinheiro e bota grade. Então o que acontece? A pessoa foi avisada, mas ela não vigiou. Não vigiou. Certa feita eu fui na casa de uma pessoa que eu conheço, e ao adentrar o portão estava totalmente aberto. Eu falei: você está na cozinha, deixa o portão aberto. Eu entrei e vim até a cozinha. Ela disse assim: não se preocupe que eu tenho Deus na minha casa. Aí eu disse: eu também tenho na minha, só que na minha tem 2 grades e ainda tem 2 cadeados grandes. Ah, mas você é da igreja e você não tem fé em Deus? Tenho, eu tenho, como tenho. Só que nós não vivemos no paraíso. Paulo disse: quem governa o mundo é o maligno. Então Jesus disse: vigiai, não porá Deus à prova. Ela disse assim: mas você é tão religioso, está tanto na igreja. Eu disse: por isso que tem grade. Até na casa do meu amigo Marcos, que aqui está comigo hoje, que eu tenho grande alegria em ter ele aqui, tem grade. Não tem, Marcos? Tem grade. Então vigiai, ficai atento, ficai esperto, porque o mundo não é um paraíso. Muitas vezes eu digo aos meus filhos: vocês têm que viver no mundo, porque no mundo ainda estamos. E a minha filha vai para a universidade e ela pega ônibus. E eu disse a ela: cuidado com o celular. Ela disse: é tão tranquilo, eu nunca vi um ladrão. Aí eu digo o quê? Vigiai. Na hora que você estiver bem distraidinho, olhando o celular, o ladrão vem e vai dizer, como diz os outros: perdeu. E o abençoado pai compra outro. Tudo bem. Então, nunca confie no mundo. Ao sair da tua casa, vigiai, reze, peça a Deus que proteja quando você for para a cidade. Faça o sinal da cruz. Vigiai, porque se Jesus voltar, a gente tem que estar preparado. Muitas vezes a gente sai, não faz o sinal da cruz, sai bruto. Não, reze. Ao dormir, reze. Ao acordar, agradeça a Deus porque acordou. Não sejamos brutos. Se Jesus está voltando e Ele está dizendo hoje: vigiai, é porque Ele quer o bem de cada um de nós. Porque Ele não disse que a vida seria fácil. Não. Ele nos deu a salvação, mas também Ele mostrou obstáculos. Ele disse que cada um de nós iremos carregar a nossa cruz.
Jesus não carregou a cruz dele? Nós também, cada um de vocês aqui carrega uma cruz. Não é literalmente esta cruz, mas é o problema que cada um de nós temos na nossa vida pessoal, seja de saúde, seja de qualquer natureza. Então Jesus diz: vigiai. Se estáis doente, vai para onde? O médico. E venha para a igreja pedir que o médico passe um bom remédio. Uma certa feita, uma moça disse que não ia para o médico, porque o pastor disse que ela não precisava de médico, e ela morreu. Precisa. Vigiai. Jesus deu sabedoria aos médicos para que a gente possa ser curado por eles, mas pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, fiquem atentos. Como a última palavra do Evangelho de hoje diz, foi que ela diz: todo mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.